informação, inovação e a melhor formação em segurança pública. Conexão ESBM, um programa para você se conectar com os melhores especialistas e grandes personalidades. Acesse o canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão ESBM. Hoje vamos desvendar um pouco sobre o universo do Colégio Tiradentes. Aqui comigo, dividindo a bancada, Major Josué, diretor do Colégio Tiradentes, e os alunos Tiradentes Monteiro e Granja. Sejam todos muito bem-vindos. E de pronto já passo a palavra para o nosso diretor, Major Josué, para que possa se apresentar e falar um pouco sobre o que é, um oficial de polícia militar dirigir um colégio de ensino médio. Muita gente não tem essa percepção de quem é aprovado no concurso de oficial de polícia militar pode se tornar diretor de uma instituição de ensino e explicar um pouco como é que é essa experiência e a importância da gente ser polivalente ao exercer a função de oficial da polícia militar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma grata satisfação de poder compartilhar a nossa vivência, as nossas experiências e principalmente os nossos desafios. A palavra que eu trago como desafio é a palavra que eu trago como elementar para descrever a minha atividade, porque o Colégio Tiradentes ele é regido pela Lei Geral de Ensino e ele atua tanto na área da Brigada Militar, por ser uma instituição vinculada, então, ao comando, diretamente ao Departamento de Ensino, e, ao mesmo tempo, ele é regido pela Secretaria de Educação. Então, todas as nossas atividades pedagógicas são desenvolvidas vinculadas à Secretaria de Educação. Então, esse é o grande desafio que nós temos em conciliar essa atividade. Na parte educacional, na parte pedagógica, nós somos uma escola pública de ensino médio. Hoje contamos com 265 alunos. O ingresso é através de um processo seletivo que o aluno presta o concurso público dividido, não um concurso público, mas é um certame público para ingresso de duas maneiras, de duas fases. A primeira é uma fase intelectual, uma prova com 50 questões, de português 25 questões e matemática também 25 questões. E um segundo momento, um teste de aptidão física. Então, o aluno candidato ali, ele se submete a esse certame desenvolvido nessas duas fases. O ingresso é somente no primeiro ano do ensino médio e depois ele segue a jornada escolar dele até o terceiro ano. O Colégio Tiradentes hoje conta com 8 unidades, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, sendo então Porto Alegre, Caxias, Ijuí, Santo Ângelo, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e São Gabriel. Se eu não esqueci nenhuma, são essas, né? São essas as nossas unidades que se espelham então nesse formato que eu mencionei há pouco, no sentido de ser vinculado à escola pública e também ser uma OPM, né? Um órgão de policiamento militar. E como o Major Diogo falou no início, nunca me passou na cabeça de ser diretor do Colégio Tiradentes. Então, no final do ano passado, o diretor do Departamento de Ensino me avocou essa missão. E missão dada é missão cumprida. A gente foi lá e estamos, então, desempenhando esse papel e garanto que a cada dia a gente tem mais orgulho e tem a grata satisfação de ver o propósito que o colégio nasceu se realizar, se concretizar, entregando para a sociedade jovens diferenciados na questão educacional, mas principalmente jovens diferenciados na sua conduta, no seu agir, entregando para a sociedade líderes, entregando para a sociedade cidadãos comprometidos com valores que são trabalhados diariamente lá no colégio. Quantos alunos ingressam por ano, em média, no Colégio Tiradentes? É uma média de 100 alunos que ingressam no primeiro ano por ano, uma média. Isso só em Porto Alegre?
Só em Porto Alegre. Aí é uma questão de logística operacional de cada escola, né? A maior escola é a de Porto Alegre, com a maior capacidade. Então, depende, sim, da capacidade administrativa e logística de cada colégio. Bom, Monteiro e Granja, né? Segundo e terceiro anistas do Colégio Tiradentes. O que levou vocês a ingressar no Colégio Tiradentes, de certa forma no meio militar também, tão jovens, que é feito esse processo seletivo e como é feito o processo seletivo, como foi a experiência de vocês? Eu comecei estudando assim para concursos e tudo mais, já lá no 5º ano, que foi até uma coisa engraçada, que eu tinha muita dificuldade na escola, tal. Alguns professores até falavam que eu tinha que voltar um ano e tudo mais. E aí a minha mãe, ela discordava e aí ela me colocou no Azambuja, que é um dos cursos, né, para entrar, achando que era uma espécie de um cursinho para ajudar e tudo mais, nas matérias mais básicas. E eu comecei a estudar para concursos como o do Colégio Tiradentes, né? Concursos assim para escolas militares já lá no 5º ano, né? E aí eu continuei tudo mais e peguei o gosto e no 9º ano eu fiz o Azambuja novamente, né? Para passar e tudo mais. E assim, e aí depois que eu comecei, o meu pai, principalmente, ele começou a me convencer mais em entrar, porque ele sempre gostou muito desse estilo militar, ele quis muito ser militar, né? Eu sou do Rio, ele também é do Rio, e ele queria ser sargento na época, ele queria passar no concurso de sargento da polícia, mas tinha alguma complicação com tatuagem na época, ele não pôde passar, alguma coisa relativa a isso, e ele não pôde, ele sempre me incentivou. E aí, lá dentro do cursinho, eles falam, né? Que um colégio como Tiradentes, ele te ajuda em diversas valências que são necessárias para a vida, né? Como o Major falou, a disciplina, querendo ou não, mesmo pensando, um colégio militar é muita parte da disciplina, mas só que é um dos colégios com as melhores notas, né? Nos concursos em geral, muita gente lá. Tem muito amigo meu que já tá passado, assim, para concursos diversos, da aeronáutica, da própria brigada, tem gente que vai fazer SpaceX agora, né? Então também tem muito isso da parte pedagógica ser muito boa. E o principal diferencial sempre foi ser uma escola pública, né? Onde você não tem que pagar 2, 3 mil reais para estar na escola, com um ensino muitas vezes melhor do que a grande maioria das escolas particulares, e com as coisas que ele proporciona que não se tem em escolas particulares normais, né? A gente vai falar aqui mais pra frente sobre os extraclasses e tudo mais, mas são experiências muito únicas, né? Que eu sempre me foi falado sobre isso, e eu sempre gostei, assim, do desafio, né? E passar num concurso que ele é disputado e tudo mais, foi algo que sempre me cativou, e também as experiências que me eram contadas. Eu tinha um amigo, o Anderson, que infelizmente ele não passou, ele ali ficou umas 5 posições atrás, mas ele falava do irmão dele. O irmão dele, ele era profundamente apaixonado pelo Tiradentes. Ele falava assim que independente de onde ele passasse, ele ia pro Tiradentes, porque o irmão dele contava as histórias dele no Tiradentes. Ele é com estojo, né? Porque lá no Tiradentes a gente pode comprar o estojo do colégio, né? Que é Colégio Tiradentes de Porto Alegre, pode colocar o nosso nome. E esse meu amigo, ele ia pro cursinho com o estojo do irmão dele, né? Ele falava como Tiradentes era uma coisa muito especial para ele e tudo mais. Infelizmente ele não conseguiu, mas só que ele falou de como o colégio foi importante pro irmão dele, e aquilo lá me fez muito querer passar também, me deu muito essa vontade e tudo mais. E foi um processo longo, né, de estudo para passar e tudo mais. Mas só que sempre foi isso, experiências, principalmente experiências de pessoas que já passaram pelo colégio ou que conhecem o colégio, falando como o colégio é muito bom, né, como essas duas partes elas andam muito bem. E isso sempre me fez querer muito passar, né? Porque era uma experiência, principalmente, era uma experiência que praticamente nenhuma escola particular poderia me proporcionar, né? Que é o que o Tiradentes proporciona hoje em dia.
Eu nunca tive ninguém da minha família no meio militar e eu estudava em um colégio que era só de ensino fundamental. Então, quando eu estava chegando no final do 9º ano, a minha mãe começou a ver opções de colégios e aí que a gente descobriu o concurso para o Tiradentes e aí a gente foi na Zambuja buscar um preparatório. E aí eu ingressei, só que eu comecei o Zambuja um pouco mais depois, então faltavam uns 3 meses para a prova, mais ou menos, e acabou que no meu 9º ano eu não consegui passar. Aí eu fiz o primeiro, e enquanto eu estava no primeiro, eu continuei fazendo o cursinho preparatório e fiz o concurso e consegui passar. Então, foi uma coisa, assim, bem de persistência. Então, tive que estudar bastante. Foi bem frustrante não ter passado da primeira vez. Mas minha mãe sempre conversava comigo. Falava que se eu queria mesmo, que valia a pena tentar e continuar. E realmente, eu digo que valeu muito a pena. É igual alguns colegas meus também não passaram de primeira. E a gente fala que a gente não perdeu um ano, a gente ganhou um ano. Porque as experiências que a gente tem lá dentro são muito fantásticas. A gente vive coisas inimagináveis, assim, muito legais. A gente conhece pessoas incríveis, a gente cria laços de amizade muito fortes e pessoas que a gente leva pra vida, assim. Todas as pessoas que eu converso, que são meus alunos, falam que as lembranças que tiveram lá, os amigos que fizeram, são coisas que levam pra vida sempre. E também eu sempre busquei por um ensino muito de qualidade. Eu acredito que o estudo é uma das maiores ferramentas que a gente pode ter para evoluir na vida. E foi por isso que eu busquei lá, porque eu acredito que o Colégio Tiradentes tem um ensino diferenciado muito bom. A gente é muito cobrado no pedagógico, então os nossos professores são excelentes, as nossas aulas são muito boas, o nosso material didático também é muito bom. A gente tem uma plataforma de estudos onde a gente consegue tirar nossas dúvidas, a gente consegue ver resoluções de questões. Então, além da gente estar tendo aula lá, a gente também tem um preparatório muito bom para vestibular, para concursos. Na plataforma que a gente usa, por exemplo, tem bancos de questões de diversos vestibulares, não só aqui do Rio Grande do Sul, tem também, por exemplo, FUVEST, vestibulares de outros estados. Tem muitas coisas legais, assim, então a gente consegue ter uma experiência muito bacana com os estudos, a gente fica, assim, zerado de dúvidas mesmo. Outro ponto também foi a disciplina, porque a gente aprender a respeitar a hierarquia. Então, o pessoal do 3º ano, a gente entende que eles vão, por eles serem mais antigos, vão ter coisas que vão ser cabíveis a eles e não cabíveis a nós. Isso a gente aprende também porque vai ser necessário para nossa vida. A gente vai ter que entender que para a gente chegar no topo, a gente primeiro vai ter que estar em um lugar mais abaixo para ir subindo e poder ter êxito na nossa vida. E a disciplina também é muito cobrada na questão do fardamento. Então, a gente tem que estar sempre com o uniforme em condições, sempre com o cabelo em condições, a nossa aparência pessoal, então, as unhas cortadas, tudo sempre bem direitinho. Isso nos ensina que a gente tem que fazer o que está escrito no regulamento, que é certinho. Também a seguir os horários direitinho. Então, a gente tem a nossa rotina, tem que entrar em forma, tem que assistir às aulas, tem horário para cada coisa. E isso ajuda a gente a conseguir criar um senso de disciplina que certamente a gente vai levar para a nossa vida, porque para tudo que a gente for fazer, a gente precisa disso. Desde que seja para o trabalho, para o vestibular, para a faculdade, para passar em algum concurso, tudo que a gente aprende lá, a gente certamente vai levar para sempre na nossa vida. E eu gosto muito do colégio, tenho experiências muito fantásticas lá, assim, foi uma das melhores decisões da minha vida ter entrado. E eu acho que todo mundo que tem essa possibilidade, que gostaria, devia nem que seja tentar, assim, porque é igual, eu penso, fazer uma prova a mais lá um domingo e fazer, vai só te enriquecer, nunca vai te tirar conhecimento, vai só te agregar mais coisas. Então, eu acho muito interessante de fazer e muito legal. Eu estou um pouco surpreso. Na faixa etária de vocês, ordinariamente, os alunos de nível médio não gostam da escola, ou não gostam de estar na escola, ou de ir para a escola, ou de estudar.
né? E Monteiro teve a experiência de talvez de fazer 2 primeiros anos, né? Em instituições diversas. O que tem de diferente no Colégio Tiradentes que dá esse brilho no olho que vocês têm, estão expondo para nós agora aqui? Eu digo principalmente as experiências que o colégio nos proporciona. No meu primeiro ano, eu viajei para Ijuí, que a gente foi nos Jogos de Integração, então foi muito legal. A gente foi em simulações também, que eu sou do Clube de Relações Internacionais. A gente foi para Santa Maria simular. Então, são coisas muito legais que a gente vive. Eu também fiz amigos, assim, que a gente leva para a vida e que estão sempre com a gente. E o ensino. Eu notei bastante diferença, assim, a gente usa o sistema de ensino anglo e é bem puxado, assim. A nossa meta é ver todo o conteúdo do ensino médio em 2 anos, para que no terceiro a gente possa ter só revisão. Então, além da gente ter a formação geral básica, a gente também tem um cursinho embutido, que é muito bom, na minha opinião. E então eu vi, por exemplo, mais coisas do que eu vi no meu primeiro ano. Então, algumas coisas eu já tinha ali uma introdução, mais ou menos, além de que a gente se aprofundou um pouquinho mais em alguns conteúdos, mas também a gente viu um pouquinho mais. Então, eu notei que o ensino realmente é muito forte. E também eu aprendi muito a ter uma rotina, aprender a ter mais compromisso, também lidar com algumas frustrações, porque no colégio eu sempre fui acostumada a ter notas muito boas, tipo, muito boas, assim, nunca tinha tirado abaixo de 9, essas coisas. E aí a gente chega lá porque é bem puxadinho, assim. A régua sobe. Exato. A gente tem aquele baque, assim, daí meu Deus. Mas aí a gente vai indo e dá certo no final. Tá bom. Granja, não dá saudade de ter um bigode agora que tá ficando, né, um bob on, cabelo comprido, um dreadlocks, assim, não sente falta disso na adolescência? Ali no primeiro ano, né, assim, isso acontece mais ou menos com todo mundo. Tem aquele, principalmente quando entra, ainda mais para quem não é filho de militar, tem aquele choque, assim, né. Eu, por exemplo, eu tinha um cabelo grande e tal, e aí eu entrei pro colégio na semana da adaptação, no primeiro dia. O meu pai também, ele queria ser militar, né? Mas ele não era. Aí, assim, eu fui com o cabelo muito maior, assim, do que o padrão. Eu não tinha noção e tudo mais. Achei que era pra rapar, eu não tinha noção que era rapar o cabelo. E aí, naquela época, eu fiquei, nossa, que loucura, tal, impossível. Mas só que aí, com o tempo você vai entendendo que aquilo lá faz parte do processo e que acaba virando algo muito natural, entendeu? Não é sobre necessariamente o corte ou a padronização, mas é sobre aquilo de você entender que para um sistema e uma coisa que você vai levar para a vida, né? Eu acredito muito que eu vou levar isso muito para minha vida, que para você estar dentro de um sistema, tem que seguir aquelas regras do sistema com todo mundo, e aquilo lá, de alguma forma, mesmo que você não enxergue, ele vai fazer com que tudo funcione, né? Então, o cabelo é muito sobre por exemplo, né, o cabelo ou o padrão pessoal é muito sobre a disciplina, né? De você ter que ir lá pegar um horário, ir lá fazer, ou, por exemplo, ter uma maquininha e cortar e tudo mais. E no final, ali, praticamente todo mundo ali no colégio tem a sua fase da rebeldia, né? Ninguém manda em mim, eu vou cortar o cabelo como eu quiser e tudo mais. E depois de um tempo, a maioria vai lá e entende, praticamente todo mundo, entende que não é sobre ser rebelde ou não, né? É sobre você entender as regras de um local e você seguir elas, né? Então hoje, no primeiro ano, sinceramente, ali por um tempinho ou outro me incomodou, mas hoje em dia é algo natural. Eu não sei nem se eu vou querer deixar o meu cabelo crescer e tudo mais, né? Muito assim como estava antes. Porque eu me acostumei. Vira uma coisa padrão, vira uma coisa normal. E não é algo, tipo, em nenhum momento eu me senti maior ou menor por causa dessas regras, né? Só me faz sentir, assim, tá mais arrumado, né? Ter mais disciplina dentro daquilo do seu dia a dia, né? Algo que é necessário ali. E acaba virando normal. No início, não vou mentir,
No início dava aquele negócio, putz, vou ter que cortar o cabelo e tal, mas com o tempo vira algo normal e você até quer, porque você corta o cabelo, aí quando ele vai crescendo, ele vai ficando meio desarrumado, e aí você até quer ir lá e cortar e deixar ele ajeitado e tudo mais. Então é algo que acaba virando natural, né, ao longo do tempo. Bom, por falar em apresentação, você está com uma farda branca hoje, que acho que diverge um pouco da ordinariamente do dia a dia, que é azul, Sim. correto? Sim. E estão aí com medalhas, comendas, uma corda ali que, para quem não sabe, chama Alamar, né? E podem explicar mais ou menos para o pessoal o que significa todo esse simbolismo, né, presente na farda de vocês e até a própria farda, por ser diversa da que vocês usam ordinariamente. Esse nosso uniforme é o CT1. Nós temos 4 fardamentos. O CT1, que é esse que a gente usa mais em cerimônias um pouco mais importantes, assim. O CT2, que é o nosso... honrado, então. CT2, que é o nosso uniforme diário. E aí ele subdivide-se em o CT2 verão e o de inverno, que daí é nas estações do ano. Temos o CT3, que é o abrigo. E o CT3 TAF, que é os que a gente usa para prática de atividades físicas. Esse aqui é o CT1 e a gente tem a túnica para as gurias, a saia, meia calça, sapatinho e as luvas e a boina. Esse aqui é um alamar, esse é o do grupamento de honra. Tem 3 tipos de alamares. O intelectual, disciplinar e o do grupamento de honra, que é tanto disciplinar como... Disciplinar como intelectual. E pra gente ter o disciplinar, precisa ter todas as notas acima de 8 nos componentes curriculares e média de todas as disciplinas superior a 8 também e nota 10 no CAL, que é a nossa nota de corpo de alunos, que assim que a gente entra no colégio, a gente entra com 7 e de acordo com o que a gente faz, a gente pode ganhar ou perder essa nota. E aí a gente vai ganhando as condecorações de acordo com a nota de CAL. Normalmente a gente só pode ter a partir do 8, então tem que já chegar tentando fazer atividade, se voluntariando para conseguir notas. Aí o intelectual é para quem tem nota disciplinar acima de 8 em todas as disciplinas e média superior ou igual a 9. E tem que ter 8 de CAL. E o grupamento de honra, a gente tem que ter todas as notas superiores a 8, média disciplinar igual ou superior a 9. E tem que ter o 10 de CAL também. E as medalhas, eu tenho a disciplinar, que é por conquistar 10 no CAL. Tenho a cultural de bronze e de prata, que são por conquistar pódio em Olimpíadas de Conhecimento. E tenho a esportiva de bronze, que foi também por ter conquistado pódio em algum campeonato estadual de esportes. E qual foi o esporte? Esse aqui foi no handball. Handball. As atividades físicas lá são bem variadas e tem a questão também do teste de aptidão física, tanto para o ingresso quanto no decorrer do curso, é isso? Isso. Depois que você faz a prova, né, o colégio ele convoca, né, alguma parte das pessoas para fazer o TAF, né, que é o teste de aptidão física. Ele é meio complicado, se não treinar não vai passar. Explica um pouco complicado, então o que tem que fazer lá? Defina. Assim, na minha opinião, o mais difícil é a corrida. Mas são 3 atividades, São então. 3 atividades, é a corrida, a parte da flexão e abdominal, né? O mais difícil é a corrida, que são 2 km em 12 minutos para os meninos e 1,6 km em 12 minutos para as meninas. No meu ano foram 12 flexões em 1 minuto, ou não tinha tempo, agora eu me recordo. Exatamente. Sem tempo, flexão sem tempo. E abdominal, não me lembro direito, acho que eram 40 abdominais para os meninos em 1 minuto e 30 abdominais para as meninas em 1 minuto. E a flexão, ela é 6 apoios para as meninas e 4 apoios para os meninos. E para nós são só 8 repetições, para as meninas. Para as meninas são só 8 repetições. E assim, se não treinar, não vai... Assim, claro, se você já tiver uma aptidão física maior e tudo mais, mas só que principalmente nesses últimos tempos, onde poucas pessoas, principalmente da nossa idade, né, costumam praticar esporte e tudo mais, tem que estar preparado. No meu ano, eu acho que teve um aluno só que não conseguiu lá, mas só que depois entrou e tudo mais. Com recurso, aí eu não lembro muito bem o que deu, mas só que o TAF ele é uma parte que tem que treinar, não é
vou fazer o TAF, mas de longe, assim, definitivamente não é algo impossível. É algo que é só você treinar. Não é, eu tenho que ter facilidade, não. Só você treinar e depois, quando entra no colégio, no meu primeiro ano, também a gente fazia o TAF. Esse ano a gente fez no primeiro trimestre, agora a gente já não está mais fazendo por enquanto, mas também tem que fazer, porque é uma parte muito importante, né? Não dá pra gente só pensar na parte pedagógica e também disciplinar e esquecer da parte física, né? Então, para entrar, tem que fazer isso. E, no geral, em relação a esportes e tudo mais, assim, tem para todo mundo. Eu, por exemplo, faço basquete, eu faço parte do time de basquete. Eu disputei um amistoso mês passado, a gente já vai disputar outro campeonato. Tem futebol feminino e masculino, tem vôlei feminino e masculino, e aí também tem outros esportes variados que as pessoas não... também tem atletismo, e tem esportes variados que as pessoas elas não veem, né, em escolas normais, como também tem esgrima, equitação, né? Tem coisas assim também muito interessantes que às vezes você teria que pagar R$1.000, R$1.500 num clube, sabe? Só para fazer o esporte que tem lá no colégio. E é você ir lá participar, ir nos treinos e tudo mais. Então isso também é muito importante. E tem toda a nossa cultura de esportes, né? A gente tem os campeonatos, tem os nossos interclasses, né? Que é o nosso Gincal, que são campeonatos entre as turmas. Tem os jogos de integração, que é um campeonato entre colégios, né? Que a gente viaja para uma cidade. Tem os amistosos. Então, assim, é toda uma cultura de esporte também muito importante, né? Um dos destaques, além do pedagógico, né? Porque, assim, quem tem Alamar é destacado no colégio. São poucas pessoas que têm Alamar hoje no colégio. Acho que no grupamento de honra tem uns 12, 13? Por aí. Tem uns 12, 13. Ali o intelectual e o disciplinar tem uns 7, 8. Penso que 20, dependendo ali do trimestre, 30 pessoas num colégio de quase 300, né? Então é um destaque. As medalhas também são um destaque. Então a parte pedagógica ela é muito importante e a parte esportiva ela também é muito importante. As medalhas, os campeonatos, todo mundo quer ir nos campeonatos, todo mundo quer ir nos amistosos e isso fomenta lá a competição dentro do colégio. Além de que a gente também tem uma quadra de basquete lá, a gente tem uma quadra de vôlei de areia, né? A gente vai lá fazer os extraclasses lá na quadra que tem ali perto e tudo mais. Então, também o esporte em si ele é muito fomentado assim, todo mês tem algo. Se não tem num mês específico, vai ter no próximo. Então, o esporte também é uma coisa muito fomentada dentro do colégio. Muito mesmo. Pegando o gancho, acho que é importante a gente mencionar. Quando a gente assumiu ali o colégio, a gente deixou bem claro para os pais e para os alunos que o corpo diretivo ele tem 2 pilares, né? O colégio tem 2 pilares e o corpo diretivo vai fomentar. Costumo dizer, eu apelidei carinhosamente os pinheirinhos, né? Sim. As 2 arvorezinhas, né? Então a gente tem 2 arvorezinhas, 2 pinheirinhos que a gente tem que cuidar muito bem. Um é o pinheirinho do pedagógico e o outro pinheirinho é o do disciplinar. Ambos, eles têm que ter um crescimento contínuo. Não pode um disparar e o outro ficar para trás. E ambos têm que crescer. Então, nesse gancho que eu quero falar é no sentido de que o colégio, ele oferta possibilidades para que cada aluno desenvolva as suas potencialidades. Sejam elas intelectuais, sejam elas acadêmicas, sejam elas esportivas. Mas o importante é que o aluno se sinta acolhido e que ele consiga, naquele espaço, naquele ambiente, se despertar e trazer a sua capacidade. Então, o esporte é o fomento e nós contamos muito, muito com os pais, né? Que os pais, os círculos de pais e mestres, eles aportam, eles patrocinam esse investimento que é feito. O Gran já mencionou ali a custo zero, mas sim, ele tem um valor que ele é aportado financeiramente pelo círculo de pais e mestres, aquela contribuição mensal que o aluno faz. Então, os pais entenderam essa dinâmica, entenderam essa necessidade de ofertar para os alunos com uma forma de descompreensão, com uma forma de estímulo à saúde mental dos alunos, o incentivo aos esportes. Então, o Gran já mencionou ali as nossas modalidades e é uma base que nós temos.
Mas, além disso, tem o outro pinheirinho, que é o período disciplinar. Né? O colégio ele é muito claro no seu propósito de existir, nos seus valores, na sua filosofia de ser instituição. E entendemos que o aluno ele tem que estar aberto, e não só o aluno, mas os pais, as famílias, toda a comunidade responsável a entender esse propósito. E nossa intenção é sempre puxar o aluno para cima, para mais, para que ele entregue mais, que ele entregue aquilo que ele é capaz de produzir e de ser. E essas réguas que foram postas estão bem claras e são objetivos que o aluno consegue atingir. E quando atinge, a gente tem a materialização nesses institutos, né? Seja os alamares, seja medalha, seja comenda, mas é uma forma de materializar e que o aluno tenha esse reconhecimento para si, para os seus familiares e principalmente para os demais, que é uma conduta, assim dizendo, possível, né? E que ele está sendo um referencial que os outros também querem chegar nele. Então a gente busca incentivar essa competição saudável entre eles, mas sempre com aquela competição do mais. O aluno ele tem capacidade, ele tem potencial. Então os nossos professores também são instigados a entregar ferramentas para aquele aluno que quer passar no Enem, numa nota boa, seja na faculdade que escolher, ou eu quero prestar um concurso, que ele tenha a base e principalmente que ele tenha as condições para chegar lá, né? O meu pai, aprendi com ele que o conhecimento ninguém te tira. Ninguém te tira. Pode fazer o que quiser, mas aquilo que tu adquiriu para si, ninguém tira. E esse é um dos pilares que nós, como corpo diretivo ali, tem, é fomentar. É dizer, Monteiro, Granja, tá aqui. Se tu quer, vem pegar, vem estudar, vem fazer. Então, são esses nossos pilares ali, só para pegar o gancho ali. E como o Major disse, a gente é realmente bem estimulado a fazer isso. Então, Olimpíadas, muitas de conhecimento são ofertadas pra gente. Pelo menos nas antigas escolas que eu estudei, nunca foi tanto mostrado, tanto aberto essa oportunidade de fazer Olimpíadas quanto ali. Então, assim, mensalmente a gente participa de várias, assim, umas 5 por mês em média. Então, de redação, de matemática, português, física, química, ciências. Então, assim, é muita coisa. Então, a gente tem muita oportunidade mesmo, tanto nas Olimpíadas de conhecimento quanto em Olimpíadas esportivas. O colégio sempre nos incentiva, por exemplo, a participar de rústicas. A gente foi para Ijuí correr na rústica que teve lá. A gente teve a nossa rústica do colégio, que foi muito legal. Também a seleção do vôlei do colégio foi para um evento em Uruguaiana, participaram de jogos de vôlei com pessoas de outros países, então foi assim muito legal essa experiência de poder estar tendo contato com essa outra cultura, com outras pessoas. Também com handball a gente tem bastante oportunidade, o nosso professor é muito bom, assim, ele nos ensina, são professores bem qualificados, assim, então a gente tem, assim como nos é cobrado, também nos é ofertado bastante. Então a gente tem todos os recursos necessários para que a gente consiga dar o nosso melhor e tentar engrandecer o nome do colégio em gratidão ao que ele faz por nós. A Monteiro falou que os professores são muito bons. Quem são os professores do Colégio Tiradentes? Eu respondo ou você responde? Não, posso falar. Assim, tem um ou mais professores, né, para cada área, por exemplo. Em matemática, a gente tem 2 professores, a Valéria e o João. Física, a gente tem a Cíntia. Química, a gente tem a Lorena e a Sandra. Assim, Geografia, o Eduardo, para Geografia e História. São todos professores da rede estadual de ensino, isso, entendi. né? Sim. São professores da rede estadual, concursados ou contratados via Secretaria da Educação. Então, eles, como o colégio é estadual, os professores também são, assim como a coordenação pedagógica,
e o serviço de orientação educacional. São 2 pilares que nós temos ali vinculados diretamente com a secretaria. Não, porque muitas vezes as pessoas acreditam que os professores são militares. Né? Acho que para desmistificar isso, os professores não são militares. Os professores são os mesmos professores que poderiam estar em qualquer outro colégio estadual do Rio Grande do Sul. E também muitos dos nossos professores, ou eles hoje em dia, por exemplo, trabalham, ou eles já trabalharam em cursinhos e escolas particulares muito renomadas também. Por exemplo, a Daniela, de Biologia, hoje em dia, ela trabalha no colégio, mas ela também é professora de Biologia do Marista Champagnat, né, que é um grande colégio particular também. Sim, são professores com muita experiência nessa parte que é realmente importante para o ensino médio. Né? Muitos deles já trabalharam em cursinhos, a Daniela de Biologia também, por exemplo, acho que já trabalhou em outro cursinho pré-vestibular. Né? Então, assim, são professores com muita casca e que eles já têm as manhas. Né? E aí ainda facilita mais o trabalho deles, porque o colégio ele vai lá e proporciona essa parte da disciplina para os alunos, e com um professor bom e com um aluno que ele está disposto, né, a aprender, aí fica muito mais fácil, né, de fazer isso e tudo mais. Então, assim, ou por exemplo a professora Cláudia, que ela é corretora oficial do Enem, né, da URGS, acho que ela também vai fazer agora ela também vai ser corretora e tudo mais. Então, assim, eles não são militares, mas só que eles são, assim, eles têm muito conhecimento e muita experiência em diversas áreas, né, para passar no Enem, em concursos militares, nas partes específicas que cada um dele exerce, né. E também eles são bem dispostos, assim, então eles conseguem sempre nos atender, responder as nossas dúvidas. E além dos nossos materiais, do nosso livro didático, eles também sempre disponibilizam algumas listas próprias. E muitos professores, eles têm bastante experiência com a URGS, então a gente tem bastante contato com os tipos de questões que são cobrados no vestibular da URGS, o que pra gente é muito bom, né, ter essa experiência pré-vestibular. O Monteiro falou em casca, né? Tem um vocabulário todo novo que vocês aprendem depois do colégio, é isso? Sim. A gente vai... É porque, assim, para muitos, lá no colégio, é uma cultura muito diferente, né? Ainda mais que é um colégio que ele... como ele é um concurso, ele abarca diversas classes também sociais, né? Classes mais baixas, classes mais altas, né? Eu, por exemplo, estudava numa escola particular, não era a melhor escola particular, mas era uma escola particular muito boa e tudo mais. E eu tenho amigos que vieram de escolas públicas, eu tenho amigos que vieram de escolas, assim, do mais alto nível, de Porto Alegre e tudo mais. E a gente, falando nisso, a gente tem muita troca também, né? Porque acaba que principalmente quem estuda em escola particular a vida inteira, tá quase, às vezes, numa bolha, né? Uma bolha ali da escola, tal, só pessoas daquela classe social, pessoas daquele mesmo tipo de vivência. E quando você entra no colégio também, além de toda essa parte do que o colégio proporciona por si mesmo, ele também te traz isso, né? Onde você é colocado em situações que você não entraria normalmente numa bolha, por exemplo, de uma escola particular, né? Eu tenho amigos lá que, ao mesmo tempo, alguns amigos são filhos de coronel, outros já são de classes mais baixas, outros já são, assim, filhos de desembargadores, né? São bolhas muito diferentes. E elas se juntam no propósito, né, do colégio, e a gente cria também uma cultura. Eu era uma outra pessoa, assim, antes de entrar no colégio, e com o andar da carruagem, eu fui aprendendo vocabulário novo, né? Fui aprendendo... Barrasco não sabia o que era antes, não. Juro. Barrasco. Eu que entrei, assim, minha família não era nada disso, nunca tive nenhuma pessoa próxima do meu círculo familiar que era militar. Eu entrei, eles falavam as coisas e eu ficava assim, meu Deus, o que isso significa? Aí a gente sempre ia perguntando e descobrindo. Mas barrasco é com certeza o que a gente mais... que é barrasco, não sabe o que é barrasco. Barrasco é aquela pessoa fora do padrão, que não segue o que está escrito no manual do aluno, fica com a farda mal passada, cabelo mal cortado ou mal alinhado, sapatinho não fica lustrado. Não ganhava mais, né? Não. É bem isso mesmo. A gente aprende
tanto parte da cultura militar, né? Um colégio militar, então aprendi esses novos nomes e também essa cultura do cabelo, de entrar em forma. Eu não sabia nem o que era entrar em Passar forma. farda, né? Passar farda, né? Eu não passava minha roupa antes de entrar no colégio e tem que passar farda, né? Ainda mais quando é algum evento importante, farda de gala tem que estar bem vestido, com o cabelo alinhado. Também é uma nova cultura que o militarismo nos ensina, né, durante o tempo no colégio. Eu acho que é interessante, Granja, nesse momento, estão falando, contextualizar um pouco como é que é a rotina de vocês, assim, de manhã, que horas que eu acordo, o que que eu faço, e também se vocês conseguem sozinhos ou se vocês precisam de apoio de familiares, dos pais. Você falar um pouco para nós? Até complementando antes de responder, Monteiro, por favor. Quando eu tinha a idade de vocês, eu acreditava sinceramente que a roupa se passava sozinha, que a comida se aprontava sozinha, que a calça se lavava sozinha, né, que o banheiro se limpava sozinho, e depois a gente descobre quando fica mais adulto, né, quando cresce, que não é assim que funciona a vida real, né? Assim, a gente tem lá uma rotina muito bem colocada, não tem como fugir disso. Assim, sendo sincero, quando eu estudava na escola particular, por exemplo, tinha que estar na escola 7h30. E ela dava uma atrasada, chegava umas 7h40, né? Ou, por exemplo, o primeiro período não era o que eu mais gostava. Não, vou tentar me atrasar um pouquinho e tudo mais. Mas só que... segunda aula. Não, mas é verdade, né? Com o colégio a gente vai mudando. E no Tiradentes não tem isso, né? Hoje, por exemplo, 7h05 a gente tem que entrar em forma. Entrar em forma, assim, como eu, por exemplo, não fazia a mínima ideia que entrar em forma. Eu via lá os militares nos desfiles e tudo mais, mas não sabia que era isso. Que é o momento em que o batalhão ele é apresentado, né? Onde todo mundo entra em seus pelotões, né? E o batalhão ele é apresentado ao aluno disciplina, que é o aluno comandante geral. Esse aluno apresenta o batalhão pro militar que está ali no momento, ou o soldado, ou o sargento, ou o próprio comandante do colégio. E ele vai lá e ele dá as ordens, né? Ele fala sobre... ele fala alguma coisa que tem que avisar no dia. E assim, como a gente tem que entrar em forma naquele horário em específico... a gente cria essa cultura que tem que chegar no colégio uns 10 minutos antes, né? Uns 15 minutos antes, que pode ocorrer algum imprevisto. E não tem essa. Obviamente, você não vai ser punido por algo que está fora do seu alcance. Mas só que não adianta toda hora você ficar dando desculpa e tudo mais. Tem que estar no colégio 7h05, chega lá 6h55, que às vezes o ônibus pode dar um problema, o carro pode atrasar um pouquinho. E essas coisas vão nos ensinando nessa rotina. A gente entra em forma 3 vezes por dia, né? Bater o sinal, tem que estar na sala, né? Tem que entrar para a sala. Tem os recreios. Recreio começa aquele horário, ele começa aquele horário. Não é 5 minutos antes, ou você pode ficar um pouquinho mais, né? E tudo isso, ele é imposto sobre nós, mas depois isso vai se tornando algo natural. Então essa rotina que o colégio traz pra gente, que é algo muito bem regrado, todo mundo sabe muito bem o horário de saída, o horário de entrada, o horário de entrar em forma, o horário de entrar na sala, e isso cria na gente essa coisa que vira natural. Acaba que você nem percebe, você já tá indo lá, já tá entrando, já tá querendo chegar mais cedo, né? E também a parte principalmente de quem estuda em escola particular, por exemplo, ou, assim, em geral, todo mundo, da roupa, por exemplo, a gente tem que passar a nossa farda, né? Às vezes, dependendo da pessoa, se ela mora muito longe, ela tem que acordar mais cedo para passar a farda, né? E também tem que conciliar isso com o estudo, ou o cabelo. São diversas áreas que que a rotina, ela vai nos ensinando, né? Porque não tem como você fugir da rotina. Se você foge da rotina, você vai ter que entrar nela, né? Porque ela é parte essencial do nosso colégio. Então, isso é algo que nos ensina muito. E assim que a gente entra no colégio, pra quem não tem noção nenhuma do militarismo, igual como foi comigo, pelo menos, a gente tem o que a gente chama de semana 0, que é a nossa semana de adaptação, que vai ser onde a gente vai aprender, vai entender como funciona essa rotina.
Então, a gente vai ter os nossos adaptadores, que são alunos que estão no terceiro ano, e eles vão nos ensinar justamente como que a gente vai entrar em forma, como que organizam os pelotões, as companhias, como que a gente tem que passar o nosso uniforme, como para as meninas, como que a gente tem que arrumar o nosso cabelo, como que os meninos têm que cortar o cabelo, qual que é o pente da máquina, tudo certinho. Então, isso é bem explicado pra gente logo no início. E essa adaptação, assim, ela é uma semana super puxada e bem cansativa, assim. Então, pra gente que não tá acostumada a ter turno integral, normalmente nas escolas particulares que a gente vem, o turno é só meio turno. Então, a gente chegar no colégio às 7, ficar até às 5h15 é bem cansativo no início. Mas, assim, rapidinho já vai pegando a rotina, vai entendendo o que tem que fazer e vai fazendo. E aí, depois dessa primeira semana que a gente chama de semana 0, onde é passado, assim, a rotina, as regras, é bem explicadinho tudo que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer. Aí a gente começa o ano regular, que aí é todo o colégio mesmo. E aí começa a rotina de, além do militarismo, a gente também tem que incorporar o pedagógico. Então, é um pouquinho mais puxado, a gente tem que ter ali uma organização. E os primeiranistas que entrarem, até a formatura de boinas, a gente não usa farda. Então, ainda se esquiva um pouquinho dessa responsabilidade de ter que passar a farda. Mas depois ali da formatura de boinas, tem que se organizar mesmo para passar a farda. Porque, pelo menos, as meninas, assim, a nossa saia, ela amassa com bastante facilidade. Então, eu, pelo menos, vou pro colégio com abrigo e lá eu troco pra, na hora da formatura, a gente tá bem apresentada, a farda não tá amassada. Então, a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, tem que se organizar pra tá tudo certinho e a gente tá no padrãozinho na hora da apresentação da tropa. Bom, é uma grande família, o Tiradentes. Sim. E a nossa entrevista também vai passar por 2 momentos. E a gente tem uma substituição. Mas antes da substituição, eu gostaria de saber de vocês um recado final para quem é um pouco mais jovem do que vocês que está pensando em entrar no Colégio Tiradentes. Assim, falando por mim, eu mudei muito quando eu entrei no colégio, né? Assim, eu não tinha... Eu era uma pessoa que tinha facilidade no colégio e tudo mais, e eu achava que eu sempre poderia dar um jeitinho e tudo mais. Falando a verdade, por exemplo, quando eu tava ali no 6º, 7º, 8º ano, eu sempre tive facilidade em matemática, e aí eu, por exemplo, ia lá e passava cola ou ajudava os meus colegas de forma que não podia na matéria de matemática, e eles me ajudavam nas matérias que eu não tinha facilidade, né? E o colégio foi me ensinando que isso não existe, né? Eu não vou poder fazer isso na vida real. Então ele foi me ensinando muitas coisas de formas com que você não imagina, né? Eu também fui ganhando muitas experiências de liderança, né? Nós temos as partes do comando, onde os alunos do terceiro ano eles viram comandantes, eles comandam desde pelotões ali de 20, 30 pessoas até o batalhão inteiro, né? Os que mais se destacam. Então, assim, ele me ensinou muitas coisas com diversas experiências, tanto na área do esporte. Ou, por exemplo, eu pretendo trabalhar com algo ali de computação ou algo ali de empreendedorismo e tudo mais. E no colégio, desde o meu primeiro ano, eu faço parte da comunicação social, que é a parte que faz os posts de Instagram, tudo mais. Então, é uma coisa assim, que eu nunca pensei que eu ia fazer isso, algo parecido. E o colégio me proporcionou isso, né? Assim, de diversas formas, todo mundo vai se ajeitando no colégio e ele vai te fazendo ficar uma pessoa melhor, né? Dentro das suas capacidades, mas só que ele vai te ensinando, em primeiro lugar, o que é o mundo real, né? Te mostrando o que você pode ou não pode fazer, mostrando as dificuldades, mostrando também que... mas só que ainda assim, sempre tem alguém ali te dando apoio, os militares dão muito apoio, né? Hoje em dia a gente tem uma relação de aluno para militar, mas só que tem alguns militares lá no colégio que eu vou levar, assim, mais para frente como amigos para minha vida, que eles sempre me apoiaram e tudo mais, até em questões pessoais em alguns momentos, né? De fora do colégio e tudo mais. Então, assim, um apoio, é uma rede de apoio, e são ensinamentos que o colégio te dá muito importantes. E além, obviamente, te preparar. Então, assim, eu digo que para quem... Desde que você tenha todo o dinheiro do mundo para estudar no melhor colégio de Porto Alegre, ou mesmo que você acha que você não pode, que você não tem capacidade de passar e tudo mais,
é muito interessante que faça o concurso, que tente, se não passar agora, tenta mais um ano e tudo mais, porque as experiências que o colégio proporciona, elas são literalmente únicas. Então, assim, é algo muito interessante de se fazer. Eu não sou, por exemplo, uma pessoa que pretendo seguir a carreira militar na minha vida. Nunca foi muito sobre isso. Tanto que eu vou seguir para uma área bem diferente disso. Mas só que o que o colégio me ensinou sobre a vida e tudo mais vai me ajudar na carreira que eu for seguir. Na programação, se eu for ser médico, se eu for ser o que for. Então, assim, é muito importante, pelo menos dar uma chance. Porque eu acredito que nem no colégio mais caro de Porto Alegre vão ter experiências como as que o colégio nos proporciona. Então, acho que para qualquer um, assim, vale a pena fazer a prova, assim. Não é uma prova que vai... A prova de entrada, né? Não é algo de um bicho de 7 cabeças, obviamente não é algo fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você não tem que ter... não, só se eu for um gênio que eu vou passar. Faz a prova, estuda, né? As provas, os materiais, eles estão disponíveis na internet. Eu, por exemplo, no meu ano, quando eu estava estudando, lá tinha a prova do Tiradentes de 2024. No caso, eu fiz antes, né? 21, 20, 19, 18. Então, estuda por você e dá uma chance, porque é realmente uma experiência única, literalmente única, que te prepara para qualquer parte da sua vida, mesmo que você não vá ser militar. Eu digo para quem vai entrar que tem gente de verdade, porque tem vezes que a gente tem uma visão por fora muito superficial e acha, às vezes, que ali é só militar e militar, e quem não tem muito interesse nessa área acha que talvez não vá se encontrar, não vai dar certo ali dentro, mas não é isso. A gente lá tem oportunidade para todo mundo. Lá tu pode escolher o que tu quer fazer e tu consegue tranquilamente seguir o que tu tem interesse, justamente porque a gente tem muita disponibilidade, muita opção do que fazer. Então, certamente, mesmo que o meio militar não seja o que tu quer pra tua vida, lá tu vai te encontrar, lá tu vai fazer amizades incríveis, tu vai conhecer professores muito bons, tu vai conhecer pessoas que te apoiam, te incentivam. Assim como o Gran já falou, tem militares que a gente leva pra vida porque são pessoas que nos apoiam, que estão com a gente nos momentos de adversidade, estão nos acompanhando, nos aconselhando. E igual o Gran já falou, a prova não é a coisa mais fácil do mundo, mas se a gente passou, todo mundo consegue passar. Então, e igual, eu tive que voltar um ano e não me arrependo nem um pouco de ter voltado, porque, assim, é muito enriquecedor estudar lá. É um colégio que te dá oportunidades incríveis, te abre portas e faz com que tu tenha uma visão de mundo muito maior do que a gente teria normalmente. E, além disso, são experiências. A gente vive coisas lá que a gente jamais viveria em outro colégio, em outra instituição de ensino. E vale muito a pena, assim. A gente é muito instigado, tanto intelectualmente, fisicamente. Então, esportes e educação, se é quem está buscando ter um ensino de qualidade, pode entrar, que com certeza vai ter essa satisfação. Também quem busca esportes, a gente é super instigado nisso. Então, é igual eu disse, tem coisas para todas as pessoas e se tu te interessa, se tu tem vontade, se tu tem a possibilidade de fazer, faz. E igual eu disse no início, tu ir lá num domingo e fazer a prova, vai ser só uma manhã que tu vai ficar lá fazendo por, acho que são 3 ou 4 horas fazendo a prova. E se for positivo o resultado, tu vai ter 3 anos muito bons pela frente. E talvez, se não der na primeira vez, se não der, pelo menos tu fez uma prova, tu conseguiu absorver algum conhecimento, alguma coisa que tu aprenda lá, tu provavelmente vai usar em uma outra prova, em algum vestibular, alguma coisa. Então, assim, é muito importante, é muito legal, eu acho incrível. E o nosso processo seletivo está aberto, as inscrições estão abertas. Então, quem tem entre 13 e 17, está no 9º, terminando o fundamental, ou está no 1º, mas ainda não completou 18, pode se inscrever ainda, entrar no nosso site, tá? As informações estão no link da bio do nosso Instagram. E ali o pessoal consegue saber as informações, as datas, as etapas certinhos. No edital tá especificado os conteúdos que caem na prova de português e matemática, como que funcionam os exercícios, a realização e as datas também. Então, é bem informado isso. Granja Monteiro, um prazer conversar com vocês. Vamos fazer uma breve substituição e seguimos o nosso podcast.
Muito obrigada. Bom, após uma pequena substituição aí de entrevistados, estamos com a aluna Andressa e o Walter, ambos segundo-anistas do Colégio Tiradentes, que estão no meio da jornada. A Isso. gente estava comentando agora, antes de começar a gravação, que eles já foram da mesma turma e não são mais. Ao contrário da média dos colégios, ordinariamente, né, e quando eu era aluno, nunca estudei no colégio militar, a gente chegava sempre com a preocupação assim, tem que ficar com a minha turma, né, com o meu time, e no Tiradentes, o que tudo indica, há uma mescla muito grande no decorrer dos 3 anos das turmas. Vocês têm... Isso é um problema para vocês? Isso é uma dor ou é uma oportunidade? Então, assim, o colégio ele nos oportuniza essa integração com mais pessoas o máximo possível. Então, como acho que o João Grande já tinha falado anteriormente, nós temos a oportunidade de conhecer muitas pessoas de vários tipos possíveis. Então, assim, no meu primeiro ano, fui colega da Andressa e nós tínhamos uma turma fixa, nós criamos nossos laços, nossos grupos sociais ali, mas trocou o ano e se rompeu. De certa forma, assim, não tem aquele convívio diário, já que a nossa rotina é 7h10, entra em forma, né? E encerra o dia às 5h15. E, de certa forma, a gente convive mais entre nós do que com a nossa própria família, assim, posso dizer. Então, a amizade, os nossos colegas tornam como nossa família. É uma Nossos parte irmãos. essencial, na nossa rotina. Então, eu posso dizer assim, eu tenho muitos amigos lá no colégio, eu pude conhecer pessoas incríveis, novos colegas, companheiros pro resto da minha vida, que com certeza me agregaram e vão ainda muito agregar. Exatamente. As minhas colegas são como irmãs para mim. Elas são muito importantes porque a gente compartilha tanto a nossa disciplina como também os nossos estudos. Colegas que estudam junto comigo, crescem junto comigo e que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida inteira. E a aprovação para vocês foi difícil no colégio? Como é que foi o ingresso de vocês? Foi um processo bem delicado, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas, deixar de sair muitos finais de semana para estudar, mas depois quando a gente entra, a gente vê que vale a pena sim todo esforço e dedicação. Eu sou do caso, igual a Monteiro tinha explicado, de fazer a prova num ano, não ter conseguido, e no outro ter conseguido. E como todos dizem, valeu a pena. Tive muitas oportunidades na questão acadêmica, muitas oportunidades que o colégio oferece de voluntariados, eventos que nós podemos ir, a questão dos esportes, um esporte que eu acho que eu nunca teria acesso, que é a esgrima. Eu posso fazer parte, até esse aqui é o brevet do pessoal que faz parte do clube. Então, com certeza o colégio mudou a minha vida para melhor. Não tem a altura mínima, né? Eu vi o Walter é grande, né? No certame de ingresso não tem essa limitação com os outros cursos militares, né? Não tem nenhuma restrição. O ingresso ali só depende deles, né? Do intelectual e depois do TAF. E eu quero que vocês falem um pouco para nós, compartilhar para quem está nos assistindo, como é que é a integração de vocês, principalmente viver as emoções de vocês, né? Porque, como vocês falaram, é o dia inteiro ali, é um mundo novo, são atribuições novas no sentido de aprendizagem. Então, como é que vocês lidam com as emoções de vocês? Se é um círculo de amizade, como é que vocês vivem? E depois, como é que a família de vocês vê, se tem orgulho, se incentiva, se faz parte dessa caminhada? Eu moro em outra cidade, eu moro em Eldorado do Sul e ano passado eu dividi apartamento com as minhas colegas, então foi muito delicado ficar longe da minha família para vivenciar o colégio, ainda mais em período de enchente, mas foi algo que com certeza fez parte do meu crescimento pessoal e que me ajudou muito a amadurecer mais cedo e ter essas experiências, essas trocas com outra educação, outro estilo de vida que as minhas colegas tinham. Ter amizades ajuda muito, muito mesmo na rotina puxada, principalmente a nossa relação também com os professores, que são como nossos amigos, nos orientam, nos mostram um caminho certo para seguir. E eu tenho muito orgulho em pertencer ao colégio por conta dessas questões que me ajudam muito no meu amadurecimento. Como a Andressa, eu também moro em outra cidade, eu moro em Canoas. E como ela explicou da questão da enchente, eu não fui afetado, graças a Deus, mas o apoio tanto da família quanto do colégio em si, a instituição,
Bom, eu tinha falado dos amigos, mas a instituição também nos oferece um amparo muito forte. Então, a gente tem esse projeto de... É muito mais do que só um colégio que te ensina um conteúdo para te passar no vestibular, num concurso público, ou enfim, seguir a carreira que tu queira. É muito uma questão de te integrar na vida social também do colégio. Então, tem muitos dias que eu saio do colégio 8 horas da noite, 7 horas da noite. Ah, por que tu sai tão tarde? Pelas atividades que o próprio colégio nos oferece e que eu gosto muito de participar. Então, assim, tem muitas questões, assim, por exemplo, festas que nós temos lá no colégio, eventos internos que nós temos, para justamente tornar essa nossa rotina, que é exaustiva, né, a semana toda, de manhã e de tarde, torna a nossa rotina mais leve. Isso principalmente com a participação dos nossos amigos, né? Exatamente. E sexta-feira a nossa aula é meio turno, então nós somos liberados meio-dia. Mas quase todas as sextas-feiras, eu e o Walter, junto com os nossos outros amigos, a gente almoça no colégio e fica pro Clube de Relações Internacionais. Depois o Walter participa dos esportes, a gente participa da horta também do colégio, a gente está sempre participando da manutenção. E isso é muito importante para nós criarmos esses laços. Tem uma horta no colégio também, então vocês plantam e produzem alimentos. Sim. Uhum. E também tem o jardim, que eu, juntamente com 2, 3 colegas, nós nos prontificamos em fazer lá no espaço para deixar o ambiente mais leve, né? Acho que é importante até... Eu estou como entrevistador, não como entrevistado, mas eu vou querer fazer um registro aqui, né? A minha filha foi aluna do Tiradentes já há um bom tempo atrás, em Passo Fundo. E uma coisa que me chamou a atenção, Josué, acho que o primeiro dia dos pais, pós ela ter entrado, que é uma faixa etária que os filhos estão se distanciando um pouco dos pais, que é a adolescência. E no colégio, pelo menos lá em Passo Fundo, acredito que seja da mesma forma, faz um dia dos pais muito acolhedor e emocionante. Na verdade, trazer os pais e aproximar dos alunos de uma fase que é a adolescência dos filhos, que é uma fase de mudança intelectual, corporal, física, psíquica, e então certamente uma forma de gestão que foge à regra dos demais estabelecimentos de ensino, e até talvez trazer um pouco da informação de como é a relação de gestão da direção com o círculo de pais e mestres, né, e com os próprios alunos. O colégio ele tem um lema que é juntos, formando e educando cidadãos para o mundo. Seria muito simplista dizer que a educação é só professor, aluno, sala de aula. A educação ela é muito mais que isso. Ela tem variáveis inumeráveis aqui, incontroláveis, que a gente não pode tomar a liberdade de querer resumir em um processo de ensino-aprendizagem, professor, sala de aula, livro, caderno. Se os pais, se os professores, se toda a comunidade escolar não estiver engajada, consciente de cada um tem o seu papel e tem o seu limite, né? Nesse processo, não vai dar certo. E lá no colégio a gente estimula muito essa participação dos pais, né? Tanto que o Círculo de Pais e Mestres tem uma sala própria deles, muito, mas muito bem estruturado. Cada um com suas funções divididos. Então a gente também entende que os pais têm as suas demandas e mesmo assim eles entregam seu tempo para colaborar com o colégio, que no final é para os alunos. Claro que tem aqueles pais que não podem estar, mas colaboram de outra forma, né, nesse processo. Mas sem o engajamento, sem a cooperação de cada um, é uma receita que não vai dar certo. Então, lá nós entendemos isso não é uma coisa que eu instituí, pelo contrário, já é uma situação do Círculo de Pais e Mestres. Esse ano completou 25 anos do colégio, né? Foi em 2000, então o coronel Maurício estava na frente do colégio e instituiu, justamente vendo essa necessidade de que dentro do colégio tem que ter um braço que vá sustentar, que é os pais, né? Que tem aquele olhar, que tem aquele apoio mútuo e principalmente essa parceria no que se diz respeito às emoções.
né, que os alunos estão dispostos, estão sofrendo ali. Eles têm frustrações de todas as ordens, né? O ser humano ele passa diariamente por ganhar e perder. Então o aluno ali, o jovem, ele tem que ter um amparo, e não é só nos professores, não é só nos militares lá que fazem a parte do corpo de alunos, né, o nosso CAL, mas sim os pais também. E eu percebo que, graças a Deus, tem esse engajamento, tem essa cooperação, tem esse apoio mútuo que entrega esse resultado ali para nós. E saiu de casa com que idade, Andressa? 16. 16 anos, saiu de 16 casa. anos. Sim, Uma aventura. é uma aventura. Sim, e o colégio me proporcionou e vai me proporcionar agora uma viagem para Brasília, porque eu e meus colegas, Cauê Ortiz e Luísa Junqueira, participamos de um podcast da Câmara de Deputados e enviamos para um concurso, Eu e a Lei, o nome, e nós ganhamos a premiação, vai ser em Brasília. Aí o prêmio era uma viagem, então o colégio me proporciona coisas incríveis e tenho certeza que ano que vem vai me proporcionar mais ainda. E eu sou muito grata de fazer parte. Quer esse área do direito, é isso aí ou não? Sim, com certeza. E tu, meu amigo Walter, Eu- qual é a previsão? Já tem sonhos e horizontes Tenho. traçados? Quando eu entrei no colégio, eu já vim pensando já com... Minha família, ela tem uma bagagem já de muitos militares. Então, meu avô foi praiar, foi sargento. Meu pai, ele veio do colégio militar, do exército. Do CPMA. Depois ele foi para a Força Aérea. E com essa bagagem me despertou esse interesse e hoje ainda mantenho esse sonho. Pretendo fazer com o meu primo, que foi para a AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Quero seguir o oficialato no Exército. E estamos na luta, estudando muito. SpaceX é a missão, então. É a missão. É importante, assim, quando eu tinha a idade de vocês, quando a gente estava no nível médio, pelo menos eu não fui egresso de colégio militar, ou, né, a gente não tinha essa perspectiva de ter um horizonte tão cedo como vocês têm, né? E há algum tipo de, dentro da instituição, de preparação, ou de ver as valências que cada um tem, ou rumos que quer tomar, ou isso foi bem inato de vocês? Bom, eu já vim com essa predisposição, mas tanto no colégio, não digo só na parte militar, porque muitas pessoas confundem e pensam que, por ser um colégio da Brigada Militar, ele vai te fomentar só esse desejo pela brigada, pela polícia, pelo exército, mas não. Nós temos muitas palestras, oportunidades de visitação em faculdades, palestras sobre direito, sobre medicina, entre outras áreas do conhecimento, mas principalmente eu digo pela minha parte de querer a questão militar, nós temos um contato muito próximo com os militares. Nós temos toda sexta-feira, no início da manhã, posso dizer uma aula que os alunos pré-oficial da Academia da Polícia Militar, eles vêm nos dar instrução de ordem unida, eles passam o que foi a rotina deles para chegar até aquele local, eles contam como é que eles começaram, como é que eles se conheceram. Então, o colégio ele nos oportuniza conhecer outras carreiras também. A gente rompeu, né? Porque o Colégio Tiradentes ele era um preparatório para a academia, né? E houve essa alteração legislativa. Então, hoje o Colégio Tiradentes é nível médio, terceiro ano, ponto final. E a partir dali, cada um começa a escrever a sua linha, a sua história. Então, nós entendemos que era importante ter esses valores. É um colégio da brigada. E entendemos que é importante, pelo menos, ofertar, conhecer. E nós temos ali do lado a academia. Então, o Coronel Assis Brasil de pronto e o Coronel Dirceu de pronto também nos autorizaram. Eles vêm e trazer, compartilhar e para eles também conhecer. Porque, como foi mencionado no início, na nossa preparação de oficialato, a gente não é preparado para ser diretor de colégio. Então, é um mecanismo que nós entendemos ser adequado para eles terem uma pincelada no que é o Colégio Tiradentes e, ao mesmo tempo, os alunos conseguir ter uma referência. Eu quero também seguir a carreira de oficial, enfim, qual que seja. E também, como o Walter e o Rafael trouxe, a gente abre as portas, né, para instituições que queiram compartilhar a sua trajetória, a sua jornada para convencer e até
ofertar aos nossos alunos. Por mais que a gente viva hoje numa sociedade de informação rápida, muitas dessas informações, elas não são tão claras. Então, esse diálogo, essa apresentação, esse toque, né? Ele é muito importante justamente para o aluno que está nessa fase de tomar uma decisão. O Granja, agora, final do ano, está saindo do colégio e vai ter que fazer alguma coisa, né? E o Walter, Rafael e a Andressa também, ano que vem, estão se despedindo. Eles precisam tomar uma decisão profissional. Então, ofertar, mostrar, é uma atividade que a gente procura desenvolver para justamente entregar, mais uma vez, a possibilidade de conhecer e de depois poder tomar uma decisão junto com a família. E atividades outras que tenham no colégio, assim, para compartilhar? Culturais, eu não sei, o Grêmio, você tem Grêmio estudantil no colégio, não tem mais Grêmio. O festival, festival a de banda. curtas, e o encontro cultura japonesa, talvez? Alguma coisa assim, como é que é o... Não, Não. do Japão não. Não? Tinha o Festival do Japão, Festival. só que era lá no DE, né? Aí só participavam no... E representações? Muitas representações? Sim. Eu e o Walter, a gente participa do Clube de Relações Internacionais, então a gente já foi para outros colégios tiradentes fazer simulações da ONU e a gente também tem ping-pong. Eu participo também do Clube de Educação Financeira, que o próprio aluno Granja Estimula, né? exato, nos orienta. Existe também a banda, que é muito presente no nosso colégio. Eles vão para diferentes lugares fazerem apresentações. E o Walter? Bom, como a Andressa falou, a gente faz parte do nosso Clube de Relações Internacionais. Até já quero deixar um convite que... Bom, nós participamos de muitos eventos em outros colégios tiradentes. E agora chegou a nossa vez de trazer para os outros essa oportunidade. Então, já fica o convite. Dia 3, 4, 5 de outubro terá o nosso terceiro Unitate, né, Andressa? Exatamente. E as inscrições já estão abertas até o dia, não me recordo, dia 12, agora de setembro. Então, assim, se você se interessar, pode se inscrever, tá aberto já. Dia 3, 4, 5 de outubro, as nossas simulações. É uma ótima oportunidade para conhecer o colégio e os alunos, ter mais contato com a nossa rotina também. Esse evento fica aberto à comunidade escolar, é isso? Isso. Exatamente. Qualquer um que Aluno esteja... do nono ao terceiro do ano. nono ao terceiro do ensino médio pode participar. Não tem um requisito, é só vir, estar interessado e... O que vocês discutem lá? Eu sou leigo, tá? Nunca ouvi, é a primeira vez que eu tô ouvindo esse termo. O que vocês simulam lá? Quais são os temas? Assuntos de geopolítica em geral, tanto do Brasil quanto internacionalmente. A gente discute sempre representando tanto políticos quanto países, delegações. É muito interessante. Então é um espelhamento de uma Isso. reunião da ONU. Exatamente. São os chamados comitês, né? Então, cada um tem uma temática. Então, fui agora, esse fim de semana, numa simulação aqui em Porto Alegre. O meu era um gabinete de guerra simultâneo. Então, eu estava no lado de Canudos contra a República. Tem outros também, conferências de paz, o Gabinete de Segurança das Nações Unidas também tem. Então, uma variada gama de comitês que a gente pode participar. E ali no colégio a gente vai estar ofertando vários. Às vezes, uma das maiores críticas que tem aos colégios militares é a não possibilidade, ou talvez de quem não conheça o colégio, né, de discussões abertas sobre quaisquer temas, né? No aspecto geopolítico, eu ia dizer que atualmente, mas eu diria que na história da humanidade, atualmente não, né? A história da humanidade é pautada, né, por discussões políticas, estratégicas e que envolvem diversos entes internacionais, e você tem a possibilidade de conversar a respeito disso de forma aberta num momento tão polarizado do nosso país. Para quem eventualmente não compreende isso no meio civil, o que vocês poderiam levar para esse pessoal aí em relação às oportunidades que vocês têm de expressar a opinião e de representar, talvez, ainda que de forma simulada, diversos pontos de vista? Bom,
é uma frase, pode ser pejorativa de certa forma, ela pode ser engraçada, mas aqui no colégio nós não formamos soldadinhos. Nunca, nunca pode-se dizer isso. Nós não estamos formando militarizinhos, alienadozinhos políticos, jamais. Ao contrário, o colégio, com a disciplina e a hierarquia, a gente entende as nossas responsabilidades e deveres no meio da sociedade. Então, como por exemplo o nosso Clube de Relações Internacionais, nós temos sim essa liberdade, essa abertura para debater sobre assuntos atuais, porque o mundo hoje, ele é feito, e as pessoas que atuam, um dia já foram adolescentes como nós. Então, esse papel de formar futuros líderes, futuros políticos, médicos, engenheiros, pessoas que vão fazer diferença na sociedade, é muito presente sim no colégio. Verdade. E como é que é a questão de composição entre homens e mulheres lá em relação à participação nesses clubes aí? As mulheres debatem também, né, Andressa? Sim, da mesma maneira que os homens. É bem igualitário. Então, no aspecto amplamente democrático é o ambiente escolar. Exatamente. Então, temos essa premissa. Sim. E sem contar também que traz uma bagagem para provas, né? Claro, É um claro. conhecimento para provas de história, né? Vestibulares e Enem que é tratado, é estudado nesses simulados, né? Não Sim, é só... até a nossa professora orientadora, a professora Eleonora, ela me apresentou a carreira de diplomata, algo que eu nunca ia imaginar pensar, ou pensar assim, um plano B, né? Na minha vida eu nunca ia imaginar uma carreira diplomática, mas ela ali apresentou, nossa, tem um concurso que tu pode fazer. Então, nossa, é muito rico assim de conteúdo pra gente. O estudo de línguas lá, até que relações internacionais casa bem com o estudo de línguas lá. Como é que funciona no dia a dia de vocês? Na nossa grade curricular, nós temos tanto a língua inglesa como a língua espanhola. Nós temos a professora Cláudia, que também, se tiver disponibilidade, dá aula de italiano. E é bem presente. A maioria dos alunos são fluentes e tem a língua inglesa como segunda. E as simulações fazem originariamente em inglês? Sim, nós no Clube de Relações Internacionais, nas aulas, a gente estuda muitos documentos, porque a maioria é em inglês. Sim, e tem alguns comitês que eles são específicos totalmente em inglês, então tu não pode nem imaginar falar português. Eu acho que é um dia a dia que requer bastante a jornada deles, né? Sim, com certeza. Ainda mais a nossa disciplina. As meninas, a gente tem todo o cuidado com o cabelo, com as unhas, estar alinhada. Os meninos, então, com... A barba, todo dia eu acordo, a primeira coisa que eu faço é a barba. Exatamente. E o medo da faxina, né? Porque o primeiro ano já está na rotina deles fazer faxina depois da aula. Cada dia é uma turma responsável, mas se por acaso um dia não estiver no padrão, receber uma comunicação, é faxina na certa, a nossa famosa TRD. A questão da hierarquia ela é bem presente. Então, até nisso, na manutenção escolar, né? O primeiro ano que executa a faxina, o segundo ano coordena, fiscaliza, e o terceiro ano tá ali só para, caso precise de alguma coisa extra, tá lá sempre presente. O banheiro do colégio não é autolimpante, então? Não. Não. O da minha Nós casa sabemos bem. também não. Todo mundo varre. Sempre tem alguém que vai ficar para varrer o banheiro. O pessoal preserva bem, porque a gente sabe que se a gente não cuidar, vai ser eu que depois vou estar usando o banheiro, né? É essa consciência, né? A louça também. Todo dia é nós que lavamos. Almoça, pega. Então também tem isso, né? O almoço é ofertado pelo colégio. Almoço muito bom, a comida é excelente. Almoço, café da manhã e café da tarde. E Essa consciência coletiva é importante, né? Muitas vezes eu acho que o brasileiro tem a cultura de que o público é meu e não de todos, né? Sim. E às vezes diverge um pouco da cultura de outros países que entende que o coletivo é de todos. importa, Né? E acho que essa os valores de preservar o ambiente que a gente convive, mais das vezes é importantíssimo. Até o Walter mencionou que foi voluntário ali no projeto de Sim. armazenamento do espaço, né? E isso é importante porque o espaço é de todos, né? E a parte dos recursos ali, principalmente agora do alimento, a gente sabe que é uma escassez e a gente também precisa ter essa consciência de que muitos estão passando fome. A fome é uma realidade aí no nosso país. E aí, esse ano, a gente alterou um pouco a logística, né?
A gente criou ali um sistema informatizado que cada aluno tem uma programação, ele vai lá e nós chamamos de reverte, né? Que na verdade é o ato de marcar, dizer que vai fazer a tal refeição. Então o aluno entra no sistema ali, informatizado, e diz, eu quero o café da manhã de segunda, o almoço de segunda e o café da tarde de segunda. E aí automaticamente já a cozinha lá, os servidores da cozinha, que também são contratados da secretaria, preparam para aquele número X de alunos, né? Então a gente procura que eles já tenham esse sentimento de autorresponsabilidade, de se gerir seu tempo, de saber as suas necessidades, dizer, não, eu vou querer almoçar, vou querer fazer tal refeição, vai estar disponível para quem marcou ali. E aí, se eventualmente o camarada esqueceu de marcar, ele vai ser o último a se servir, tá? Tem a hierarquia até na hora de se servir, primeiro... Terceiro ano, depois segundo, depois primeiro. E aí, se o aluno que não marcou... Depois não marcou. Aí ele vai se servir por último, né? Independente se ele é do terceiro ano, ele vai se servir por último, né? E aí cada um se serve, é um buffet, né? Se serve ali o quanto tem. Também para fomentar essa questão de servir só o que vai precisar para se alimentar. Se alimentou, lava o prato, lava o talher e vira que segue. Não perde a mão, não perde os dedos. Importante. E tem a possibilidade de fazer 3 refeições lá, isso. São. Café, almoço e o café da tarde. Beleza, é boa a comida lá? Boa. Dá uma Muito moral boa. Hoje foi estrogonofe. Semana passada teve até lasanha, olha E só. batata frita. Bom, muito bom. Efetivamente, muito bom. E da limpeza também, né? Eu acho que é importante mencionar, né? Que é o objetivo, mais uma vez, é mostrar esse empoderamento e essa realidade. Que amanhã depois vão morar sozinhos, vão ter sua casa e, principalmente, vão ter que ensinar os próximos, né? Vocês também vão ter filhos, também vai ter uma geração que vai depender de vocês. Vocês vão poder dizer, cara, eu lavei a minha louça, eu sei o que é passar uma roupa. Então, esse é o sentimento de pertencimento do colégio, né? O colégio, ele nos entrega e nós também podemos entregar algo para o colégio e que depois vai ser para a sociedade, né? Então, essas são as premissas aí que a gente tem lá do colégio para manutenção, as TRDs. E as TRDs, daqui a pouco, vocês podem explicar o que é, né? Dizer como... O que o colégio espera de vocês e o que acontece se... Não cumprir. Assim como o mundo fora da nossa bolha do colégio e do ensino médio, da adolescência, nós temos nossos deveres e, claro, responsabilidades perante a sociedade, né? Então, da mesma forma como no trânsito tu tem os teus deveres que tu deve cumprir, tu tem também os teus direitos que tu pode exercer eles. E, claro, no colégio não é diferente. Nós temos a questão do padrão, né? A disciplina. Então, por exemplo, sobre o que o Major aqui estava falando da TRD, que é o trabalho de recuperação disciplinar. O que ocorre? Por exemplo, o padrão do cabelo é na 2. Daí o Joãozinho quis ser esperto, não cortou na 4 e quis passar na revista. Vai chegar o comandante dele, vai olhar pro padrão dele e vai dizer assim, cara, não tá certo o cabelo. Vou te dar uma TRD. Tu vai ficar hoje de faxina junto com o primeiro ano. Ele vai ter que cumprir. Vai ficar lá. Aí, de novo, o Joãozinho vai lá e não corta o cabelo. Daí o comandante vai falar, cara, de novo. Tu vai varrer hoje de novo. Mas dessa vez eu vou te dar uma comunicação interna. O que é uma comunicação interna? É basicamente tu te justificar por que tu não cumpriu com algo ou tu fez algo que não era para ser feito. Então, o colégio, ele é rigoroso, simplesmente te pune. Não, tu tem justamente essa questão da abertura de muitas vezes... Por exemplo, eu e a Andressa, nós somos afetados pela enchente. Não tinha luz lá em Canoas, enfim, não tinha disponibilidade de muitas coisas. Não tinha como cortar o cabelo, não tinha como passar a farda. E se talvez um dia chegasse o comandante e dissesse, cara, tu não tá com a tua farda passada, eu posso me justificar. Não é porque eu tô cometendo algo errado,
ou tá alguma coisa fora do que era para ser o padrão, que eu não tenho esse direito de também me dar uma justificativa e não ser punido, né? Eu acho interessante, Walter, falar comandantes. Todos eles são alunos do 3º ano e nós, alunos do 2º, contemplamos muito essa função. O CA, o corpo de alunos que escolhe, e é muito sonhado pela gente. Existe o aluno disciplina, que é o alto grau, depois a comandante da 2ª companhia e o comandante da 1ª. E é um sonho para muitos alunos fazer parte desse comando. O que é uma companhia, Andressa? Companhia, os alunos, a 1ª é a dos homens e a 2ª é das meninas. É dividido em pelotões, o 1º e o 2º, tanto da 1ª quanto da 2ª, e tem comandantes para cada um desses. Então, o colégio tiradentes é organizado em pelotões e depois em companhias. Exato, contemplando Cada um o tem seu batalhão. lugar. Cada um tem seu lugar, Como na sociedade. exatamente. Depois tem também o agrupamento de honra, que é os alunos que têm o Alamar. Tem os P's, que a gente chama, o P1, o P2, o P4 e o P5, que cada um tem sua função. O P5 é da Verdade. comunicação Muito importante social. isso. Isso. O P1, Porque, assim, a maioria dos colégios, a secretaria, a administração cumpre muitos papéis, né? Aqui no colégio, não. Muitas vezes o corpo de alunos e a própria secretaria deixa, e a administração, responsabilidades com os alunos. Então, da mesma forma que tu tem o aluno do 1º ano, ele tem que obedecer a hierarquia. Quando chega no 3º ano, tu vai ter tua responsabilidade também como um comando, talvez. O aluno P5, que nem a Andressa falou, é o responsável pela comunicação social. Então, ele vai fazer toda a organização de como é que vai ser as postagens do colégio, as mídias. O aluno P4 antes organizava o almoxarifado, né, se não me engano. P1, documentação. Então, muitas vezes, precisa de um atestado de matrícula. Tu vai na secretaria? Não. Tu vai pedir pro P1, que é um aluno. Então, o aluno que vai fazer essa solicitação. Então, tem toda essa questão de ceder responsabilidade pro aluno para ele poder exercer também esse trabalho. Isso é um aprendizado extra classe, né? Um aprendizado fora de dentro do conteúdo que seria o acadêmico propriamente dito, né? Acho que traz uma maturidade para vocês acima da média. Acho que motivo de orgulho aí para vocês e para o próprio colégio. E para nós, assim, olhando cada dia, volto a usar a palavra potencialidade, né? Os alunos, a nova geração que vão nos suceder, a gente vê neles o brilho no olhar de querer e principalmente uma capacidade de um outro nível intelectual, humano. Eles conseguem ter uma sensibilidade muito, muito elevada entre si e sim, muito é fomentado através dessas atividades, né? De saber se portar, de saber cobrar, mas principalmente saber, amanhã eu vou estar lá cobrando. Então eu vou ter que colaborar com o meu colega que hoje está cobrando, que ele não está fazendo uma situação muito... Não é amistosa, né? Tu apontar teu colega e dizer para ele cobrar não é fácil. Então a gente percebe que eles têm esse sentimento de pertencimento e de coleguismo para saber, amanhã sou eu que vou estar lá na frente exigindo que o aluno esteja bem fardado, que esteja no horário, que respeite o professor, que não saia da aula, que não fique mexendo no celular. Então são essas situações que a gente percebe neles. E sim, é um orgulho para nós. Acredito que os pais sintam muita alegria em ver o resultado assim, dos filhos estando lá. Então, acho que é muito bom conviver com isso, né? Sim, agora em setembro a gente está entrando o desfile do 7 como o desfile do 20 e é muito legal ver a nossa família indo nos assistir, ficando muito feliz, tirando muitas fotos, é muito gratificante. Fica para a vida toda, né? Sim. A gente mencionou anteriormente a questão de bolhas, né? A gente estava falando sobre bolhas um pouco antes ali. E o colégio parece que rompe um pouco isso, né? Seja no aspecto de ter alunos de diversas classes sociais, de ser alunos de diversas realidades geográficas, né? Vocês vieram de Canoas, né, e Eldorado. Como é que é juntar tantas pessoas diversas num ambiente único? Bom, parece que vai dar muita confusão, né? Tá esperando piada, né? Parece que juntar isso aí vai dar um... Nossa! Muitas vezes a gente relaciona o nosso colégio com o Big Brother, o reality show, então... Mas o importante, que acho que é o primordial de todo o colégio, é que todo mundo tem o mesmo pensamento, que quer andar pra frente. Todo mundo
qualquer um quando entra ali já não é o mesmo aluno de quando ele era antes do colégio. Todo mundo já entra com uma mentalidade de eu quero aprender, eu quero evoluir aqui dentro, eu quero ter uma maturidade melhor. Todo mundo erra ali. Todo mundo em algum momento vai ter um erro. Existe inimizades? Talvez exista. Sim, não é um colégio perfeito, não é. Somos todos nós seres humanos. Mas todo mundo com o mesmo ideal de avançar e de conquistar cada vez mais, aprender cada vez mais é o principal. É o que nos une. É uma régua que a gente percebe que é o engajamento pro melhor, pro ser diferenciado positivamente. Não é... Eu vim de uma escola que ser CDF não era bacana, né? E ali a gente percebe o contrário, né? Que se destacar é bom. É legal ser destacado e ser reconhecido por isso. Eu acho que o colégio transmite essa mensagem e eu, estando ali na função de diretor, percebo que a gente não vai agradar todo mundo. Os pais, a minha relação é mais com os pais do que com os alunos, né? Então, sim, tem frustrações, tem decepções, tem momentos difíceis, tem. São 265, a gente não vai agradar todo mundo. Cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai querer fazer a sua vontade. E aí que volta a base. O Colégio Tiradentes tem a base deles, os valores, os princípios, tem o que pode e o que não pode. Quando eu comecei minha fala do ano letivo com os pais, eu usei o seguinte exemplo, que eu sou colorado. Gosto, é o meu hobby lá no Inter, passar raiva, mas vou. Sofreu um pouco, né? Mas eu não posso chegar lá no presidente, o Alessandro Barcelos, que é ex-aluno do Colégio Tiradentes, e dizer: presidente, olha só, eu não tô gostando dessa camiseta vermelha aqui. Não é legal. Vamos, quem sabe, botar um azulzinho, bem simplesinho. Ele vai olhar pra mim e dizer: cara, te entendo, mas eu não posso, porque o Esporte Clube Internacional elencou essas cores como fardamento. Então, quando a gente diz não para um aluno, talvez seja pesado, mas é porque tem um propósito institucional. O colégio tem que ser firme, tem que seguir caminhando uma jornada baseada nos seus valores. Não que os outros valores não sejam importantes, mas o colégio elencou aqueles valores. Então, uma dificuldade que a gente tem de conciliar todo esse conglomerado de pessoas é justamente isso, que cada um tem o seu ponto de vista e é justo, é justíssimo que cada um tenha as suas bandeiras, os seus ideais, o seu modo de ver. Só que, infelizmente, o colégio não pode e não tem como agradar a todos. Então, é nesse sentido, né, que eu acho que o maior desafio é juntar. São 265 alunos que têm pais, que têm mães, que têm irmãos, que têm tios. Então, se torna uma grande família, né? E o maior desafio, eu acho, é achar um ponto comum entre todos que se sustente esse grande pilar que é do Colégio Tiradentes. Eu gostaria de agradecer inicialmente, aqui a gente está encerrando já quase o nosso podcast. O podcast teve uns 15, 20 episódios, até mais. E a gente já ouviu aqui políticos, deputados, professores, militares, pessoas das mais diversas orbes, assim, e vocês muito jovens têm muito a dizer. E uma conversa eloquente que me deu bastante orgulho de estar com vocês nesse encontro. Agradecer, Josué, a disponibilidade do Colégio Tiradentes, Departamento de Ensino da Brigada, do Comando da Brigada, por disponibilizar esse encontro. E deixar a palavra para vocês, aí pode começar e também eles dois aí, trazer a mensagem final. Talvez lembrar aí que tá aberto o certame, explicar para a comunidade quem tem interesse em ingressar nesse colégio aí, como pode proceder e dar o recado para a sociedade, que eu acho um recado importante. A gente passa por momentos difíceis, a gente está agora no mês de setembro, a política no país está polarizada já há um bom tempo, então vejo jovens discutindo relações internacionais, discutindo pontos de vista com respeito, com propriedade, que acima de tudo é importante. Muita gente discute nos mais diversos ambientes, quase de uma forma basicamente
fundamentalista, né, sem argumentos objetivos, práticos ou estruturados a respeito do seu ponto de vista, e a gente vê que eles têm uma maturidade muito acima da média, e eu com cabelo branco já fico orgulhoso de saber que essa geração está chegando aí com muita força, com muita vontade, com muita qualificação. Então, nós que agradecemos, né? Acho que atingimos o propósito, que é realmente estabelecer uma conexão, né? Abrir portas, abrir uma janela com o mundo, né? Através desse canal, falando um pouco sobre o processo seletivo. Tá? Então, como eu mencionei no início, são 8 cidades sedes que podem receber os alunos. Então, todo o estado tem capacidade geográfica para, de uma forma ou de outra, receber. O processo seletivo está aberto, as inscrições até o final do mês, dia 30 de setembro. Eu tenho até para dar um pequeno parênteses aí, né? A gente está agora em 2025, então 30 de setembro, mas a seleção é anual e geralmente final de agosto, início de setembro é o período de inscrições. Exatamente. Aí a primeira prova vai ser no dia 26 de outubro. Quem pode se inscrever, então, é para alunos do 9º ano, ou quem quer voltar uma casinha, já fez o primeiro ano, pode voltar também. E também existe uma outra possibilidade, que é o treineiro, que é aquele aluno que vai fazer como teste, como treino, que é do 8º ano. Então, quem está hoje no 8º ano, ele pode se inscrever no processo seletivo como treinamento, tá? Então, mesmo se ele passar no processo seletivo, ele não vai ingressar, ele só tem como uma chance de ver como é que é fazer uma prova, fazer uma simulação muito real de tempo de prova, passar as respostas por cartão, resposta, sentir aquele clima de estar numa sala de aula com mais alunos. Então, quem quer fazer esse treinamento, que está no 8º ano, pode fazer se preparando já para o ano que vem, no 9º ano. Então, passada essa fase, dia 26, quem for classificado depois tem a parte do teste de aptidão física, que ainda não me recordo agora a data, já está lá no edital. O edital está no site da Brigada, no item lá concursos, Colégio Tiradentes 2026, está todo o edital descrito, a forma de ingresso, de fazer a inscrição também está lá, é bem fácil. Tem também na bio do Instagram, né? Ali o link para quem quiser fazer. E o colégio, agora falando como diretor, agradecemos, né? Agradecemos principalmente aos pais, a confiança que nos entregam diariamente em participar da formação e da educação dos filhos. Para nós é uma baita de uma responsabilidade, entendemos isso e tenho a certeza de que a gente sempre está fazendo o nosso melhor possível. Sempre digo, não faço nada que eu não queria que não fizesse por Matheus, que é o meu filho. Então, é difícil, não é uma receita de bolo, não é, mas a gente está muito feliz, a gente está muito confiante e principalmente orgulhoso em ver o resultado que é gerado pelos militares, pela nossa equipe lá que atua, pelos professores que estão diariamente trabalhando e pelos pais que também participam diretamente. Mas o colégio só tem uma razão de existir, que são os alunos. Então, sem vocês, aquelas paredes lá seriam frias, aquele pátio seria totalmente silencioso, não teria nenhuma vida sem vocês lá. Então, nós agradecemos que vocês estão lá, agradecemos a Brigada, né, em fomentar e instigar e principalmente acreditar no processo de valorização e de formação. Então, encerro a minha participação agradecendo e dizendo que juntos nós formamos e educamos cidadãos para o mundo. O recado final aí. Bom, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando, né? Agradeço ao Major Josué. O recado que eu posso dar é, como o senhor falou, nesse mundo que nós temos hoje aqui, que é o Brasil polarizado, dependente de lado, cor, enfim, o principal de tudo é nós nos prepararmos, ou independente de conseguir ingressar no Colégio Tiradentes, é pensar no bem maior do Brasil, né? Do nosso futuro. Então,
nós estamos aqui hoje, amanhã, quem sabe, nós estamos em cargos, em lugares de liderança aí na sociedade, então sempre nós Eu voto em vocês tranquilamente. devemos pensar sempre no que vai ser melhor para todos nós, nunca na individualidade ou enfim. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar dessa conversa tão importante. E venha ser Tiradentes. Não se esqueçam de se inscrever no concurso. Vai ser uma honra para nós receber novos alunos no colégio. Obrigada. Obrigado a todos e até o próximo Conexão SBM. Até, tchau, tchau.